Assim que o divórcio acontece, algo estranho começa a tomar forma dentro dela. É como se um portal para um novo mundo tivesse se aberto. Um mundo que promete liberdade, leveza e oportunidades infinitas. Pelo menos, essa é a história que ela conta para si mesma nos primeiros dias. A fase inicial depois da separação é marcada por uma euforia quase infantil. Ela acorda acreditando que tirou um grande peso das costas. Sente um alívio momentâneo, uma falsa sensação de renascimento. Frases como, agora posso ser eu mesma, eu mereço mais, finalmente estou vivendo, se repetem na mente dela como um mantra necessário para justificar a decisão. E essa narrativa recebe reforço imediato. As amigas aparecem com aquele entusiasmo exagerado, dizendo que ela está mais bonita, radiante, livre. Afirmam que ela floresceu longe de você. Não importa se isso é verdade ou não, o que importa é que essas frases produzem dopamina rápida, inflam a confiança e ajudam a sustentar a fantasia do novo começo. As redes sociais se tornam palco dessa performance emocional. Ela posta frases motivacionais, selfies com legendas sobre autocuidado, stories insinuando uma nova fase cheia de luz e boas energias. Os comentários aparecem em massa. Você renasceu, tô tão feliz por você, que fase maravilhosa! Cada curtida funciona como combustível para manter a história viva por mais algum tempo. Para o mundo exterior, ela parece estar finalmente vivendo a vida que sempre sonhou. Mas internamente, algo muito mais silencioso e muito menos glamuroso está acontecendo. O que ela sente não é evolução, é alívio. E alívio não é crescimento. Alívio é o que você sente quando foge de um incômodo. Evolução é o que você sente quando enfrenta a verdade. Ela, porém, confunde a ausência de conflito com maturidade. Confunde silêncio emocional com paz. Confunde liberdade com força. E o mais perigoso, interpreta a euforia momentânea como transformação profunda. Essa é a fase onde ela cria uma narrativa protetora. Nela, ela se vê como a heroína corajosa que finalmente se libertou. Você, nessa história, vira o símbolo de rotina, previsibilidade, limitações. E o futuro parece brilhante, não porque realmente é, mas porque é desconhecido. Ela acredita que começou uma nova vida, mas na prática apenas se afastou do espelho. O novo começo não passa de um período de anestesia emocional, uma tentativa de pintar de cores vivas uma parede que já começou a rachar. E como toda anestesia, uma hora passa e a dor começa. A ilusão do novo começo dura pouco, porque em algum momento a vida real entra em cena. Quando o brilho inicial passa, quando as amigas voltam para os próprios problemas, quando as redes sociais param de entregar dopamina instantânea, é aí que começa o verdadeiro teste psicológico. E ele sempre chega pela mesma porta: os encontros superficiais. Ela decide explorar esse novo mundo. Baixa aplicativos, conversa com alguns homens, responde mensagens. No início tudo parece animado, elogios fáceis, frases prontas, emojis exagerados. É uma avalanche de atenção. E aqui nasce o primeiro grande erro. Ela confunde atenção com interesse, confunde curiosidade com intenção, confunde desejo momentâneo com compromisso real. Depois de anos casada, ouvir elogios acende nela uma chama que estava apagada. Mas essa chama é frágil e não dura. O primeiro encontro presencial expõe isso. Ela escolhe roupa com cuidado, passa perfume, tenta transmitir segurança no espelho, mesmo que por dentro esteja insegura. O homem é simpático, educado, até charmoso. O jantar flui bem, há risadas, pequenas histórias, até sinais de química. Parece promissor. Até que, em algum momento, algo dentro dela esfria de repente. O choque vem quando ele tenta criar intimidade, um toque, um gesto, uma aproximação. É aí que o cérebro dela desperta. Aquele homem não sabe nada sobre ela, nada do que realmente importa. Ele não sabe que ela tem medo de trovões, não sabe que ela checa 2 vezes se a porta está trancada, não sabe que ela não dorme com TV ligada, não sabe o que a irrita, o que a acalma, o que a despedaça. Para ele, ela é só mais uma mulher no cardápio infinito de opções. Para você, ela era um universo inteiro.
Esse contraste atinge o psicológico dela como um balde de água gelada. É o momento exato em que a máscara do novo começo começa a rachar. Ela percebe algo incômodo e brutal. Ninguém a conhece como você a conhecia. Ninguém lê suas microexpressões, ninguém entende seus silêncios, ninguém sabe seus padrões emocionais, ninguém prevê suas manias. É como sair de um planeta onde ela era compreendida e aterrissar num vazio frio. Por mais que tente ignorar, o pensamento volta como um sussurro insistente. Talvez eu não esteja tão pronta assim. Talvez isso não seja tão simples. Talvez aquela conexão não seja tão fácil de reconstruir. E aqui nasce o verdadeiro choque, não por causa do encontro em si, mas da comparação involuntária que ela tenta negar e simplesmente não consegue. Depois do primeiro choque de realidade, a queda não acontece de uma vez. Ela acontece devagar, quase imperceptível, como uma rachadura que começa pequena e vai se abrindo dia após dia. E tudo começa pelas comparações involuntárias com você. Não é algo que ela decide fazer, é algo que o cérebro faz sozinho. Cada novo homem que ela conhece, cada conversa, cada pequena atitude, tudo ativa memórias do que vocês tinham. Os defeitos que ela odiava em você começam a parecer menores. As qualidades que ela ignorava começam a ganhar peso. E sem perceber, ela começa a comparar o presente incerto com o passado familiar. Enquanto isso, cresce dentro dela uma fadiga emocional pesada. A fadiga de ter que performar felicidade o tempo inteiro, porque agora existe uma pressão invisível para provar, para si mesma e para os outros, que a decisão foi certa. Então, ela continua postando sorrisos, frases motivacionais, selfies viajando, fotos no salão, vídeos com amigas. Mas tudo isso tem um preço psicológico. Manter a máscara exige energia. E a energia está acabando. Nas redes sociais, ela parece plena, mas na vida real, a solidão começa a se instalar como uma sombra que não desgruda. As noites ficam mais silenciosas. Os finais de semana sem os filhos, se houver filhos, se tornam longos demais. E o contraste entre o que ela mostra e o que ela sente começa a pesar como um tijolo no peito. A solidão dela está sempre maquiada, filtrada, editada, mas continua sendo solidão. Se existem filhos, eles são os primeiros a sentir a instabilidade emocional. Eles percebem o clima, sentem a tensão, ficam mais irritados, mais carentes, mais inseguros. E ela, ocupada tentando reconstruir uma identidade, não percebe que está perdendo o controle do ambiente ao redor. A casa não tem mais o ritmo antigo, a rotina muda, o equilíbrio desaparece. As amigas que antes a incentivavam começam a se afastar. Não por maldade, mas por natureza. Elas voltam para os problemas delas, param de responder tão rápido, não tem mais a mesma empolgação. E de repente, aquela rede de apoio que parecia tão sólida se dissolve como espuma. A vida social, que parecia estar se expandindo, na verdade, se contrai. Convites diminuem, planos murcham, saídas já não têm o mesmo brilho. Ela percebe que não pertence totalmente ao mundo solteiro, mas também não pertence mais ao mundo que tinha com você. E é nesse território vazio, entre o que ela achava que queria e o que realmente tem, que surge a dúvida proibida. A frase que ela luta diariamente para sufocar. Será que eu fiz besteira? Essa pergunta não sai em voz alta. Ela só aparece no silêncio. Mas uma vez que nasce, nunca mais volta a morrer. Quando a fantasia começa a rachar, ela encara uma verdade que quase nenhuma mulher imagina ao se divorciar depois dos 30. O mercado amoroso não é igual para homens e mulheres. Para o homem, o divórcio costuma ser um ponto de virada. Com disciplina, foco e estabilidade emocional, ele tende a melhorar fisicamente, financeiramente e mentalmente. Seu valor sobe. Para a mulher, especialmente se já passou dos 30, 35 ou tem filhos, o mercado funciona de forma completamente diferente. A matemática é dura, cruel até, mas é real. O número de homens de qualidade diminui drasticamente.
Os homens estáveis, emocionalmente maduros e financeiramente organizados são poucos, e justamente por isso têm muitas opções. Eles podem escolher, podem filtrar, podem selecionar, e raramente optam por uma mulher que já vem com histórico complicado, trauma emocional e responsabilidades extras. É aqui que ela começa a descobrir os tipos de homens que realmente aparecem após o divórcio. Primeiro, chegam os jogadores. Homens que enxergam em mulheres recém-divorciadas uma vulnerabilidade fácil de explorar. Depois vêm os casados buscando aventura, aqueles que só revelam a aliança na terceira ou quarta saída. Depois, surgem os solteiros eternos, homens que nunca construíram nada porque carregam problemas profundos. E no meio de tudo isso, aparece um ou outro homem de valor. Mas esse homem não está tão interessado quanto ela imaginava. É aqui que ela entende, pela primeira vez, a diferença brutal entre desejo e compromisso. Muitos homens a desejam. Querem uma noite, querem diversão, querem novidade. Mas compromisso? Presença? Estabilidade? Construção? Isso é raro. Ela percebe que ser desejada não significa ser escolhida, que ter matches não significa ter futuro, que likes e mensagens não significam intenção. É nesse ponto que a ficha começa a cair. O mercado exige dela algo que ela não estava preparada para entregar: competição. E essa competição é com mulheres mais jovens, com menos bagagem, com menos traumas e mais disponibilidade emocional. Ela achava que teria um mundo de portas abertas. Achava que homens incríveis surgiriam aos montes. Achava que era só sair e viver. Mas a realidade é outra, crua, silenciosa, fria. As oportunidades que ela imaginou nunca existiram de verdade. Eram projeções alimentadas por amigas, filmes, redes sociais e pela própria fantasia de que o mundo estaria esperando por ela. Não estava. E agora, ela se vê num território que não conhece, onde a moeda mais valiosa não é beleza, liberdade ou independência, é opção. E pela primeira vez, ela percebe que a maior parte das opções não é dela, é dos homens. Quando a realidade finalmente pesa, o arrependimento não aparece de uma vez. Ele chega devagar, disfarçado, silencioso. E um dos primeiros sinais dessa queda emocional são as mensagens tarde da noite. Aquelas notificações entre 23 horas e 2 horas da manhã, que começam com "Oi, você tá bem?" ou "Lembrei de uma coisa aqui." Não é curiosidade, não é saudade romântica, é desespero. É a mente dela procurando o último lugar onde sentiu segurança emocional. Mas ela não pode admitir isso, não abertamente. Então, o cérebro entra no modo de autoproteção. Começa a criar narrativas para evitar que a culpa a destrua. Ela pensa: talvez você tenha mudado. Talvez agora você seja diferente. Talvez a gente funcionasse de outro jeito. São pensamentos perigosamente convenientes, porque eles permitem que ela se aproxime de você sem admitir que errou. É a tentativa de reescrever a história para tornar a dor suportável. E enquanto isso acontece, um fantasma começa a acompanhar o dia a dia dela. O fantasma emocional do casamento. Ele aparece nas pequenas coisas. Ela vai dormir e sente falta do peso do outro lado da cama. Abre o armário e encontra algo que você deixou para trás. Entra no carro e lembra da música que vocês ouviam juntos. Vê um comercial bobo e pensa em como você reagiria. Coisas banais, mas que acionam memórias profundas, automáticas, quase incontroláveis. Esses gatilhos emocionais machucam porque expõem o que ela tentou negar. Você fazia parte do tecido da vida dela. Você estava costurado em cada hábito, rotina e detalhe emocional. E agora, o silêncio amplifica tudo. A mente dela entra em conflito. Um conflito violento, impossível de resolver, porque envolve duas verdades que não podem coexistir. De um lado, a narrativa que ela contou para si mesma e para todos. Eu fiz a escolha certa. De outro, a realidade emocional que ela vive agora. Eu estou infeliz.
O cérebro humano não lida bem com contradições assim. Isso se chama dissonância cognitiva. E quando essa dissonância se torna grande demais, a mente começa a se fragmentar emocionalmente. Ela fica ansiosa, perdida, irritada, cansada, começa a duvidar das próprias decisões, mas não pode admitir isso porque destruiria a identidade que construiu após o divórcio. Então, a solução encontrada pelo subconsciente é criar uma ponte entre essas duas realidades. Uma ponte baseada em fantasia. A ideia de que você mudou, de que a culpa não foi dela, de que o timing estava errado. Qualquer justificativa serve, desde que a proteja da verdade mais dolorosa. Ela saiu de um lugar onde havia amor, intimidade e estabilidade e entrou em um vazio emocional que ela mesma criou. E agora, para sobreviver, precisa inventar razões para não encarar o erro que a mente dela tenta desesperadamente esconder. Enquanto ela tenta manter de pé uma narrativa que já não se sustenta, você entra em um processo completamente diferente. A evolução masculina após o divórcio é lenta no começo, mas consistente. E, ao contrário dela, o seu crescimento não depende de validação externa. Ele nasce da dor, da queda, da responsabilidade. Isso cria raízes mais fortes que qualquer elogio superficial. No início, você sente o impacto. O silêncio da casa, a rotina quebrada, a ausência, mas é justamente nesse vazio que surge o espaço para a reconstrução. Você volta a organizar sua vida, ajusta o sono, retoma objetivos abandonados, reorganiza finanças, procura entender onde errou, onde acertou, onde pode melhorar. Aos poucos, a disciplina volta. E disciplina sempre gera evolução. Homens, quando decidem mudar, mudam de verdade. A academia deixa de ser escape e vira compromisso. O trabalho deixa de ser obrigação e vira missão. A mente, antes presa ao passado, se abre para novas possibilidades. E enquanto ela vive uma espiral emocional, você vive uma ascensão silenciosa. Você amadurece, fica mais centrado, mais sólido, mais consciente de si. E essa evolução não é para impressionar ninguém. É simplesmente o efeito natural de um homem que escolheu levantar em vez de afundar. Você se torna alguém melhor, sem ela. E é justamente isso que cria a maior ferida psicológica nela. Porque chega um momento inevitável. Ela te vê feliz, não importa como. Uma foto, um comentário, um encontro casual, algo que os filhos contam. E quando isso acontece, algo se quebra dentro dela de um jeito que não tem conserto. Não é a sua felicidade em si que dói, é o significado dela. A sua felicidade prova algo que ela tentou negar desde o início. O problema nunca foi você. Nunca foi sua falta de valor, nunca foi sua incapacidade de fazer dar certo. O problema foi a fantasia que ela criou. A narrativa onde você era o limitador, a âncora, o obstáculo. A história onde ela seria mais livre, mais desejada, mais feliz longe de você. Mas quando ela te vê bem, em paz, mais forte, mais seguro de si, essa fantasia desmorona inteira. Porque se você conseguiu ser o homem que ela dizia que queria, então o relacionamento não era o problema. A percepção dela era o problema. A imaturidade emocional era o problema. A ilusão. E o pior de tudo, agora é tarde demais. Ela assiste você construir a vida que ela jurava que você nunca teria. E mais doloroso ainda, você constrói essa vida com outra visão, outra energia, mas talvez outra mulher. E a verdade final cai sobre ela como uma sentença. Ela não perdeu um relacionamento. Ela perdeu a versão de você que só existe depois dela.